Oiê, tudo bem? Eu quero fazer esse novo formato de vídeo aqui com vocês, que é terapia, né? Ou vamos, conversa e fala enquanto lava a louça. Eu tô aqui lavando a louça, nosso momento de nós, donos de casa, né? Ter o nosso íntimo com Deus, porque eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, a hora de lavar a louça é aquela hora, aquele momento que a gente para e começa a conversar com Deus, a perguntar certas coisas, a orar por alguém. Então, eu resolvi vir trazer esse vídeo aqui para ter um bate-papo mesmo com vocês e poder estar, né, conversando, falar alguns assuntos. E é isso, gente. Bora lá? Então, gente, enquanto eu vou lavando a louça aqui, eu vou conversando com vocês. Então, se vocês escutarem barulho de água ou qualquer coisa, gente, é eu lavando a louça aqui, tá bom? E eu vim trazer um assunto meio sério, galera. Esses dias eu tava conversando com Deus e como gente, ser humano, né? Homem, mulher, somos falhos, falhos mesmo. Porque a gente fala que ama Deus, né? Fala que ama Jesus. E a gente tem a mania de questionar a Deus e falar que Deus está na nossa vida só quando a gente está sendo abençoado. E quando a gente não está sendo abençoado, a gente tem a mania de questionar Deus, se Deus realmente existe, se Deus está ali ou não, né? Mas esses dias eu tive uma experiência sobre isso. Eu venho pedindo para Deus colocar amor no meu coração em relação a Ele, né? Pedindo para que Deus me coloque amor, para que eu ame a Deus mesmo, sabe? Porque aquilo que você não sente, aquilo que você não tem, você tem que pedir para Deus, sem medo, sem vergonha, e falar com Deus mesmo, sabe? E nessa conversa que eu estava com Deus, conversando com Ele, né, pedindo para que Ele colocasse amor no meu coração por Ele, estava passando por uma situação muito difícil financeiramente, assim, terrível, terrível, terrível. E eu comecei a questionar Deus, falei, Senhor, olha aí, Senhor, olha a minha situação. Ai, será que o Senhor está me vendo? Será que é isso mesmo? Né? Por que o Senhor deixa passar tanta prova? E questionando, né, nessa conversa. E daí o Espírito Santo veio no meu coração e falou bem assim, por que você já perdoou tanta gente? Né? Tantas pessoas que te traíram, que te maltrataram, que pisaram em você, que te humilharam, que te rejeitaram. E mesmo assim, você continuou acreditando nelas, mesmo assim você continuou amando elas, e você não duvidou que essas pessoas gostassem de você não se afastou dessas pessoas, porque eu, Deus, que não minto, que sou fiel, que sou justo, você duvida de mim. Por que você duvida que eu vou fazer? Por que você duvida que eu existo? Quer dizer que eu tô na tua vida só se as coisas estiverem boas, se as coisas estiverem ruins, eu não tô. Por mais, então quer dizer que se você estiver bem na vida, fazendo coisa errada, né? Fazendo coisas aí ilícitas, e você estiver se dando bem, quer dizer que eu tô na tua vida. Agora, se você estiver passando prova, e estando comigo, debaixo da minha orientação, na obediência, na minha obediência, quer dizer que eu não tô mais com você? Que tipo de amor é esse que você diz sentir? Que você confia em homens e não confia em mim, que sou o seu Deus, né? Sou o seu pai. Então isso veio muito forte pra mim, o Espírito Santo falou muito forte isso, e foi um tapa na cara, não um tapa, mas foi um soco no estômago mesmo, porque muitas vezes a gente tem mania de começar a passar por tribulação, passar por dificuldade, a gente começa a questionar se realmente Deus ama a gente, se realmente Deus está com a gente começa a questionar várias coisas, sendo que Deus está ali, Ele continua no controle de tudo, independente de como estiver a sua vida, Ele continua no controle. E sim, as dificuldades vêm, Jesus falou que a gente teria dificuldades, que a gente teria aflições, então é normal, né, nós, filhos de Deus, sofrer aflições, ainda mais no mundo como está, é normal, mas a gente quer questionar, será que Deus nos ama? Será que Deus gosta da gente? Será que Deus lembra da gente? Será que Deus está vendo? Mas espera aí, Deus só está vendo quando você está na melhor? Que tipo de Deus é esse que só te vê quando você está na melhor? Não é assim que funciona. Nós somos falhos, nós temos a mania de achar que Deus está longe quando as coisas estão dando errado, né? E não é isso. A maioria das coisas que nos acontece, não todas, mas muitas delas, começam a ficar difícil porque a gente tem que pagar um preço. E não pagar um preço, a gente tem que pagar o que a gente fez. É a nossa colheita, sabe? E eu me coloco nessa, é a nossa colheita, nós estamos colhendo o que a gente plantou. Né? A gente está colhendo tudo o que é de errado que a gente fez. Então a gente faz as coisas e acha que Deus não vai cobrar, acha que vai ficar por isso mesmo. Né? Daí as pessoas falam, mas por que os ímpios se dão bem? Primeiramente, o ímpio não conhece a Deus. O ímpio pode até passar por dificuldade, mas para ele vai ser só uma dificuldade. Ele não vai ter noção que aquilo ali é Deus o corrigindo, sabe? Ele não vai ter essa noção, mas nós, como filhos de Deus que somos, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus corrige sim, Deus permite sim a gente passar por processos difíceis, passar pelo deserto. E o deserto não é pra gente morrer, pra gente ficar chorando as pitangas, não. O deserto é pra gente aprender, pra gente evoluir. E a gente vai sair do deserto a partir do dia que a gente aprender tudo que a gente tiver que aprender naquele deserto. E muitas vezes a gente se acha muito bom, né?
para estar no deserto. A gente acha que não precisa aprender nada. E na verdade não é isso, não. A gente precisa aprender muito, e todos os dias a gente vai partir dessa terra e a gente ainda não vai ter aprendido tudo o que era pra gente aprender. Porque são muitas lições, muitas coisas. E quanto mais você limpa o seu coração, mais você tem que limpar, mais coisa aparece. Quanto mais você cava, mais água dali de dentro, mais sujeira, mais barro vai jorrar. É como se fosse um poço. Quanto mais você cava, mais água vai saindo, sabe? Mais lama. Porque a gente é pecador, a gente peca mesmo, a gente peca todos os dias. A palavra fala, né? Que aquele que se diz que... Aquele que fala que não peca já está pecando. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já nasce com isso, né? De ser pecador. Então basta a gente se fortalecer em Cristo e correr atrás e fazer a nossa parte, e ter a obediência. Mas o ponto aqui é o seguinte: por que quando as coisas estão boas, você acha que Deus existe? E quando não estão, você acha que não existe? Por que você acha que Deus está somente quando as coisas estão bem? E você acha que Deus não está quando as coisas estão mal? Sendo que os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo na polpa do barco. E os discípulos ficaram desesperados. Mas Jesus estava ali com eles. Mesmo eles passando por aflição, passando por desespero, passando por angústia, porque eles passaram angústia, passaram desespero ali no barco, Jesus estava com eles, sabe? Jesus não deixou eles perecerem. Por mais que eles tenham passado ali, talvez, pelo vale da sombra da morte, com medo, com água entrando no barco, com eles com o baldinho arrancando a água do barco e gritando, se desesperando, e agora, o que eu vou fazer? Não vou mais ver minha família, não vou mais ver minha mãe, não vou ver minha mulher, não vou ver meu filho. Não sei o que eles pensaram, não sei se eles tinham filho, né? Eu acho que o único que era casado era 2 discípulos só. Mas que seja, não vou mais ver ninguém, não vou mais ver meus amigos, como que vai ser agora? O desespero deve ter tomado conta deles. E mesmo ter tomado conta deles, Jesus ainda estava no barco. Você tá entendendo? Jesus ainda está no barco. Não interessa o desespero, não interessa o que você esteja passando. Ele ainda está no barco, ele ainda continua com você. Então, às vezes, a gente tem essa mania de achar que, porque eu estou passando por uma dificuldade, Deus não está comigo. Não, muito pelo contrário. Se você está fazendo a vontade de Deus, tudo que Deus manda, Deus está com você sim, está se alegrando. E a gente vai vencer. Eu me coloco no meio, a gente vai vencer. Sabe, vai vencer as lutas, vai vencer as perseguições, a gente vai vencer, porque a gente está com ele, a gente é filho dele. Mas a gente precisa passar pelos processos, todos passam pelo processo. Mas nossos olhos têm a tendência de olhar somente as coisas ruins, né? A nossa tendência, ainda mais quando a situação está ruim, daí piora. Daí a tendência do ser humano é só olhar para o lado ruim. O ser humano só olha para a tempestade, o ser humano não quer olhar para o outro lado, aonde está vindo o arco-íris, aonde a tempestade está se acalmando, né? Não quer olhar do outro lado, o ser humano só quer olhar a parte ruim, e aí fica mais ruim, porque a gente não consegue ver nada de bom. Mas a gente tem que limpar os nossos olhos, sabe? Limpar os nossos olhos, limpar nossa mente, pedir para o Espírito Santo nos mostrar, pedir para limpar, pedir sim para nos perdoar, né? E saber que Deus está com a gente, independente do que aconteça. Em meio às lutas, em meio às alegrias, em meio às batalhas, Deus está com a gente. Se você está na obediência, você está fazendo tudo certo, e ainda assim você está no deserto, pergunte para Deus o que você precisa fazer, o que você precisa aprender ainda que você não aprendeu, sabe? Pergunta para Deus, fala o que ainda precisa aprender nesse deserto, me ensina, dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar, dê liberdade para o Espírito Santo falar no teu coração e te mostrar o que tem no teu coração, sabe? Se é ódio, se é mágoa, se é rancor, se é raiva, não sei o que é, mas peça para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer diferente, sabe? Ele vai te mostrar e você vai aprender mais um pouco, e quando você menos perceber, você já vai ter saído desse deserto, você vai ter saído dessa situação e você vai estar dando glória a Deus por ter passado por tudo isso. Então é isso, gente, nosso bate-papo de hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, vai ser o primeiro aqui de muitos, eu espero, né, nesse formato de eu estar aqui lavando a louça, estar aqui na terapia, estar falando com vocês e talvez até mesmo direcionando, de repente, alguém, né, através de alguma palavra, através de alguma coisa que eu esteja falando e aprendendo com vocês também, né. E eu quero dizer assim, não desista agora, continua. É que nem eu falo pra todos, continua. É igual os alcoólicos anônimos, é só por hoje. Vença hoje, sabe? Deixa o amanhã para amanhã, vença hoje, continue, persista mais um pouco. E logo você vai ver o arco-íris, né, brilhando no céu e a tua vitória na tua mão. Não é porque as coisas estão difíceis hoje que elas vão permanecer assim para sempre. Elas vão mudar. Se Deus falou, tá falado. Não tem o que você questionar. Só confia e persista. E essa palavra que eu falo para vocês é para mim também, né? Muito para mim. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!